Quantas vezes você já começou a dieta, um treino foda, estratégia certinho, mas não mudou nada? Aí você pensou, será que tem algo errado comigo? O que tá acontecendo? Mas eu vou te falar a real. O erro está em detalhes muito simples, mas que todo mundo negligencia. Milhares e milhares de pessoas ficam travadas simplesmente porque cometem pequenos erros no seu dia a dia. Mas hoje eu vou te mostrar 10 passos práticos que, se você fizer todos eles, você vai conseguir um abdômen trincado. Então, chega de perder tempo com dieta maluca ou coisas que não vão te dar resultado. Então, se você quer ter um abdômen bem definido, fica até o final desse vídeo que, com esses 10 passos, você vai conseguir. Mas antes, sou Breno Moura, nutricionista. Estou aqui para te ensinar a colocar o shape de forma muito mais fácil, prática e rápida, sem sofrer desnecessariamente e sem ficar maluco da cabeça. A primeira coisa muito importante, o abdômen, ele já é um músculo forte. Então, a maioria das pessoas já tem ele desenvolvido. Só que não dá para ver por causa da gordura corporal que cobre ele. Então, para você ver o abdômen, você tem que estar seco. Só que muita gente vai secando e começa a secar só a parte de cima do abdômen. E aí acha que tem que malhar o abdômen para aparecer mais, sendo que, na verdade, tem que secar mais para ele aparecer. Então, tenha isso em mente. O abdômen ele só vai realmente aparecer quando você estiver seco. E tem muita gente que tem o abdômen todo seco, definido, e não treina abdômen, justamente porque esse músculo já recruta em vários outros exercícios. Então, ele aparece facilmente quando você está seco. Só que tanto o percentual de gordura é baixo, quanto a retenção também importa. Então, primeiro passo, perca o máximo de gordura e retenção possível, para o seu abdômen aparecer mais. Segundo passo, abdominal não queima gordura. Então, muita gente faz mais repetições do abdômen simplesmente para deixar o abdômen mais definido. Só que isso tem uma meia verdade. Não é bem assim que funciona. O primeiro motivo é porque o abdômen é um músculo. Então, ele funciona como qualquer outro. Ele precisa de uma hipertrofia para ele saltar mais. Então, ele deve ser treinado como qualquer outro músculo, com descanso, com carga, com séries até a falha. Então, se você fizer 500 repetições no abdômen, é a mesma coisa que você fazer 500 repetições na extensora para cortar a perna. Funciona? Funciona um pouquinho. Simplesmente porque quando você joga mais sangue para aquele local, é mais fácil você ficar com menos retenção ali. Então, você fazendo abdômen toda hora, a água vai saindo ali com mais facilidade. Só que isso não vai te ajudar a ter o abdômen todo definido que você quer. Então, malhe ele normal, como outro músculo. 15 a 20 repetições já é legal, com a carga maneira. Já vai ser suficiente para você ter o abdômen todo definido. Terceiro passo, dieta. Não adianta você comer de qualquer jeito e achar que vai ter abdômen. E a dieta vai influenciar por vários motivos. O primeiro, que é para reduzir o percentual de gordura, você tem que controlar a sua alimentação. O segundo é que, comendo a dieta, você modula o cortisol, que é o hormônio do estresse. E o problema do estresse é que ele acumula gordura no abdômen. Então, quem tem barriga de chope, alguma coisa assim, é porque tem muito cortisol no organismo. Você consegue abaixar esse hormônio simplesmente melhorando sua dieta, diminuindo fritura, doce e comendo limpo, mais vegetais, mais frutas, mais carboidratos bons como arroz, batata, mandioca, feijão. E uma coisa muito importante também é que você não deve restringir demais a dieta, querendo murchar máximo o corpo. Porque quando você fica muito fino, muito magro, você também murcha o abdômen. Então pode ser que você fique magro e com barriga. Então você precisa manter a musculatura com a densidade. Então você não pode largar de lado o treino. Você tem que treinar pesado e emagrecer. E aí você consegue um abdômen foda. Se tá gostando do vídeo, ó, já se inscreve no canal, hein? Que ajuda muito e dá aquele like que cada vez mais vou fazer vídeos melhores para vocês. Quarto passo é você treinar o abdômen como músculo de verdade, com carga, movimento mais concentrado, de 15 a 20 repetições. E amplitude total, isso é muito importante. Quanto mais você alongar o abdômen,
para fazer e mais você contrair, melhor para ele. Criar mais desenho. E é bom treinar ele mais vezes na semana, de 2 a 3 vezes. É bem tranquilo, de 4 a 8 séries é mais que suficiente. Então, basicamente isso em relação a treino de abdômen. Quinto passo, constância. Isso é muito importante. Parece óbvio, mas tem que ser dito, porque se você passa 3 meses tentando definir o abdômen e depois você larga, você vai perder o abdômen que você tem. E aí você tem que passar todo o processo de novo para chegar lá. Só que existe um modo que você mantém o processo e se mantém com o abdômen definido. Então, esse é basicamente você encontrar uma forma que você consiga manter o seu planejamento, tanto de dieta, treino, água, dormir bem. E para você fazer isso, não adianta você chegar na restrição extrema, porque você não vai conseguir manter. Então, tudo se baseia no equilíbrio. Você ter hábitos saudáveis e conseguir manter eles todo dia, comendo as coisas que você gosta nas quantidades ideais para você, com comida mais limpa e menos suja. E se você quiser um resultado rápido, você está cansado de tentativa e erro e não consegue definir o abdômen, eu tenho um acompanhamento Gold, que nada mais é do que eu e minha equipe junto com você, trabalhando em todas as áreas, treino, dieta, tudo montado nos seus horários, suas necessidades que você tem para treinar também, seja academia em casa, qualquer coisa é válida. Vamos ajustar tudo para funcionar para você da forma mais rápida possível para você ter resultado e também para você sofrer o mínimo possível ou desnecessariamente. Aí tem revisão semanal, tem feedback, tem suporte todo dia no WhatsApp. Então é basicamente a gente junto com você trabalhando seu shape para você conseguir de uma vez por todas. Então, se você não quiser mais estagnar e ficar definido com musculatura densa e bonita, pegar um corpo bonito, não ficar magro sem barriga, né? Esquece isso. O link está na descrição. Então, sexto passo, o sono. Muita gente negligencia isso, mas é extremamente importante. Primeiro, é lá que você regenera toda a sua musculatura do treino que você quebrou quando deu estímulo. Segundo, você produz todos os hormônios que são necessários para queimar gordura e ganhar massa. Então, nem se fala a importância, né? Se você quiser ter o shape, você precisa dormir bem. Terceiro, ele também controla o sistema de recompensa, que nada mais é do que o sistema de dopamina, serotonina e, resumidamente, para você ficar mais relaxado, com controle de apetite e também saciedade. Ou seja, o quanto você vai sentir fome e estresse vai depender do seu sono. E quarto é que ele controla o hormônio do estresse. Quando você dorme, você relaxa e modula ele. Então, caso você não durma bem, o hormônio do estresse fica alto e você acumula gordura na barriga. Então, praticamente tudo que você não quer. Como é que você tem um abdômen definido se você está com hormônios acumulando gordura na barriga? Então, sempre tente dormir o melhor possível e com mais sono profundo. Isso vale também para você dormir bem à noite e sair dos celulares antes de dormir. Sétimo passo, cardio inteligente. Por que cardio inteligente? Quanto mais você fizer melhor. Existe um cardio que você acelere mais intenso ou mais tempo? Existem muitas dúvidas em relação ao cardio, mas de fato quanto mais tempo você fizer melhor, desde que não atrapalhe o seu treino. Se você treinar bem com carga e conseguir fazer 1 hora de cardio por dia, por exemplo, tá ótimo, perfeito. Se você só conseguir meia hora, também tá ótimo. Cardio é necessário para definir o abdômen? Não, mas ele ajuda e muito. Sua vida fica muito mais fácil, porque você fazendo ele, você tem menos fome, você consegue comer melhor na dieta e também gastar mais gordura. Então o processo fica muito mais rápido, mais fácil, entendeu? E quanto mais tempo você fizer, melhor, desde que não atrapalhe o treino. Só que se for botar um número aí, 3 vezes por semana de 30 minutos já vai dar uma boa mexida aí, uma boa ajuda para você. Oitavo passo, controle do estresse. O estresse é o hormônio que, se estiver alto, ele acumula gordura na barriga e usa massa muscular como energia. Ou seja, o maior inimigo de quem quer ter um abdômen definido. Você tem que fazer o possível para ele não aumentar. Lembrando que o hormônio do estresse não é só para quem fica estressado durante o dia. Ele também atua no catabolismo. Ou seja, se você está treinando pesado, você aumenta o hormônio do estresse. Só que isso é necessário para você pegar peso.
É o único momento em que o estresse é necessário. Ele aumenta o estresse para você usar a energia do corpo. Então, cardio ou treino vai aumentar o estresse. O problema é quando ele aumenta em situações que você não precisa usar a energia do corpo, que você não está no momento que você tem que lutar ou fugir, né, com a adrenalina alta. E tem várias coisas que ficam estimulando você a produzir estresse, que é comer mal, comer besteira, ficar no celular, redes sociais. Então, se você desregular seu sistema de recompensa, você também aumenta o estresse. Então é muito difícil você evitar estresse na vida, porque hoje em dia é complicado, mas existe como você contrabalancear isso. Você tem uma situação estressante, mas você também consegue relaxar mais. Tirar 10 minutos ali para tirar o celular e ficar de olho fechado, por exemplo, já resolve metade dos seus problemas. E um deles que pode ajudar é o abdômen. Então, não faça isso apenas para você ter uma qualidade de vida melhor, e sim para você ter um shape melhor também. E passo número 9: não fique olhando para peso. Olhe para o seu shape. O que isso quer dizer? Muita gente está focada em emagrecimento, querendo perder peso de qualquer forma, e está super restrito, aí usando Ozempic ou algum termogênico para acelerar o resultado, e está só olhando para o peso. Quando, na verdade, você pode estar ficando murcho, perdendo massa, e não está secando. Então, olha no espelho. O corpo tá legal, tá com a musculatura com densidade, tá desenvolvido e tá com o abdômen definido. Se não estiver indo por esse caminho, repensa o que você está fazendo. Porque o que importa é você melhorar no espelho e não você cair o peso. Isso é muito importante para quem quer ter o abdômen definido. Porque lembrando, o abdômen definido é tanto você ter uma massa magra quanto você ter o percentual de gordura baixo. Então, é necessário os dois. Não adianta você só emagrecer, porque o abdômen não vai ficar tão definido, ele só vai ficar magro. E passo número 10, que muita gente não leva a sério, que é a água. Se você não beber água o suficiente, você entra em estresse, seu corpo entra em modo de estresse e sabota o emagrecimento, que é acumular gordura na barriga. Ou seja, não é só retenção, a água também mexe no cortisol. Ou seja, você bebendo muita água, você consegue eliminar a retenção, porque quanto mais água você bebe, mais água você elimina. E aí você fica mais seco. E sua musculatura é feita de 70% de água. Então seu músculo fica mais cheio e você fica mais seco. Ou seja, a água é necessária para você ter um abdômen definido. Mas mais profundamente, a quantidade de água ideal, né? É necessária para você ficar seco. Então, bota aí, ó, 50 ml por quilo. É uma quantidade muito boa, com bastante água mesmo. Ou seja, se você tiver 100 quilos, você bebe 5 litros de água. É muito, né? Só que isso vai te dar um resultado incrível, meu amigo. Então, tente fazer isso. Então, vamos recapitular os 10 passos para você congelar na sua mente. Primeira coisa, o abdômen só aparece quando você está seco. Então, abaixar ao máximo o percentual de gordura. Segunda coisa, abdômen não queima gordura. Terceira coisa, você tem que controlar a dieta para você perder gordura e controlar o estresse também. Quarta coisa, treine o abdômen como se fosse um músculo. Então, faça um treino sério para ele ficar bem definido. Quinto, se você não tiver constância, o seu abdômen vai definir e depois vai voltar ao que estava antes. Então, consistente. 6. Sem um bom sono, o abdômen vai embaçar da noite para o dia. Então, o sono é essencial para você manter seu abdômen definido e melhorar cada vez mais. 7. Cardio tem que ser moderado. Se for demais, pode atrapalhar o treino. Então, faça o quanto você conseguir, sem se sabotar. Assim você tem menos fome e resultado mais rápido. 8. Controle o estresse. É ele que vai acumular gordura na barriga. Então preste atenção durante o dia e faça pausas estratégicas e silêncio para você não ter esse problema. Vai te ajudar tanto na cabeça e na vida, quanto no shape. 9. Não adianta você estar perdendo peso se você está perdendo massa, glicogênio ou retenção. Você tem que perder gordura. Então fique olhando no espelho e foque na gordura que vai sair e não no peso que vai cair. 10. Beba água e muita. 50 ml por quilo é uma quantidade bem alta que vai te dar um resultado muito maior do que o normal.
Então todo o seu processo vai ficar bem acelerado e você vai sentir com musculatura mais cheia, bonita, sua pele melhor e seu abdômen mais definido. Se você está gostando do vídeo, ó, já se inscreve no canal e dá aquele like que vai ajudar muito a fazer cada vez vídeos melhores. E ó, se você também cansou de dieta que não encaixa na rotina, eu tenho uma dieta fácil. Você monta a sua dieta com os alimentos que você gosta para o seu metabolismo e segue protocolo de emagrecimento que você pode escolher. Fácil, médio, difícil ou muito difícil. Fácil se você quiser só dar uma emagrecida, muito difícil se você quiser ficar trincado. Tudo é calculado de acordo com o seu peso, então é todo um sistema prático para você montar essa dieta e saber exatamente quanto que você tem que comer, o que tem que mudar a cada semana para você continuar evoluindo. Assim você consegue secar sem ficar magro, tirar a barriga, ficar definido e tudo isso sem ficar estagnado. Então, caso esteja interessado, o link está na descrição também. E ó, eu vou deixar 2 vídeos legais aqui. Um que ensina os mecanismos para você ensinar seu corpo a queimar mais gordura. Assim você ganha massa e perde gordura com muito mais facilidade. É algo muito interessante para você que quer manter o abdômen definido o ano inteiro. E o segundo vídeo é sobre metabolismo. É um guia prático explicando tudo que altera o metabolismo e como você mantém o seu corpo queimando gordura de forma eficiente. Então é muito recomendável você ver para você entender tudo que o contexto de você secar com muito mais facilidade e manter a massa magra. Se gostou do vídeo, já dá aquele like